Fala, gente, nós chegamos no nosso 24º dia do nosso plano de leitura e glória a Deus por isso, parabéns se você está aí nos acompanhando, vamos que vamos. Deus falou muito conosco, muito texto nesse dia de vários capítulos longos e muita história. Vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes eu quero orar por você, desejar um tempo abençoado para a sua vida e que Deus possa te guardar através da sua fé, do seu carinho e da própria fidelidade dele, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço pela vida deste homem, desta mulher que aqui está. Peço a tua bênção sobre ele, peço que a tua graça se renove sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, os fortaleçam, Pai, para que eles continuem firmes buscando ao Senhor, porque isso revela a qualidade do nosso coração e da nossa declaração de amor e de fé ao Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor nos aperfeiçoe em amor, nos aperfeiçoe em aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos embora começar. Então nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 26, 27, 28 e 29 e João, capítulo 1, de 15 a 51. Texto pra caramba. Eu vou me atentar aqui para esse vídeo. É muito texto, muita história, eu quero encurtar ele. Então eu vou atentar para o livro de Gênesis. E é interessante aqui no livro de Gênesis, eu quero destacar para você como Deus age com pessoas como eu e você, pecadores que erramos, que temos desejos que nos levam para caminhos que nem sabemos para onde iria, né? Vemos aqui o pecado de dois irmãos, um irmão querendo enganar o outro, um irmão querendo matar o outro. Vemos o pecado de uma mãe querendo dar um jeito do filho que ela gosta mais, ser mais abençoado que um outro. Muitos erros, e no final de todos esses pecados trouxe para nós, como nós vemos também hoje, somente dor, somente frustração e dor. Imagina para uma mãe isso. Por que eu estou falando isso? A Rebeca, ela recebeu uma promessa de Deus do filho na barriga, dos dois filhos que estavam na barriga, onde essa promessa, em resumo, fala que o mais velho servirá ao mais moço, ou seja, Esaú serviria a Jacó. Então o olhar de Rebeca, vendo toda a história da vida dos dois filhos, natural, com os olhos humanos, meu filho que recebeu a promessa de governar sobre o mais velho, não vai governar, porque o Isaac, ele amava Esaú. O olhar de Rebeca era a bênção que era para o mais novo, vai para o mais velho. Eu preciso fazer alguma coisa para isso mudar. E Rebeca não precisava fazer nada, porque os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos, e muitas vezes nós entramos no mesmo erro que essa mulher. O vacilo de Rebeca, o erro de Rebeca fez com que ela tomasse uma posição que colocou filho contra filho, irmãos contra irmãos. O pai fica desonrado e perdido no meio do caminho, e no final das contas o filho que ela mais amava teve que sair de casa para salvar sua própria vida. Jacó, ele se mostra e Jacó, ele também tinha esse interesse de receber a bênção. Nós vemos isso de forçar a bênção de Deus. Nós vemos isso quando ele tenta comprar a primogenitura dele, comprando por um prato de lentilha por uma proposta dele, uma proposta diferente, inusitada. Vendo que não existia uma confiança, existia uma promessa de Deus, mas não existia uma confiança da parte de Rebeca, nem da parte de Jacó, em que Deus vai fazer cumprir aquilo ali, como Abraão, seu antecessor, cria pra caramba, acreditaria. Se fosse Abraão, desse mundo que nós vemos de Abraão, ele acreditava, ele ia tomar uma posição e esperar em Deus, e Deus ia abençoar. Mas aqueles dois ali, eles não tinham essa característica. Por outro lado, Esaú, ele não tinha, nem até desprezava isso. Esaú vendeu de graça a primogenitura, como se aquilo não fosse nada, e aquilo era alguma coisa. Então vemos uma cadeia de pecados, mas existia, apesar disso, um plano de Deus. Deus tinha plano para Jacó e para a terra do seu tio Labão. Jacó precisaria casar com a filha de Labão, porque não sei se você reparou, a filha a qual Jacó não queria, Lia, ela era a mãe de Judá. Judá é o descendente, o patriarca, é o descendente direto de Jesus Cristo. Jesus Cristo é da tribo de Judá.
Então, eles estavam olhando para uma coisa e não conseguiram enxergar os planos de Deus. Talvez, a gente não vai saber isso nunca, porque a história foi outra, talvez se Jacó fosse um infiel como Abraão, certamente ele iria casar com Lia. Isso é achismo meu, teoria minha. Certamente ele ia casar com Lia, que era a mulher que talvez ele se apaixonaria por Lia por algum momento, por alguma coisa, mas nós não vamos saber. Nós temos um grande aprendizado nisso aqui. Muitas vezes nós fazemos igualzinho Jacó, igualzinho Esaú, igualzinho Rebeca. Rebeca e Jacó é um pouco parecido. Rebeca sabia da profecia, sabia da promessa de Deus, mas não conseguia esperar por ela. Então queria fazer alguma coisa para dar um jeito de facilitar. Assim como Sara fez quando entregou a sua filha, a sua serva Agar para Abraão ter filhos com ela. Jacó tem uma característica até um pouco mais clara de tentativa de ludibriar o irmão, né? Ele tenta isso, ele toma essa posição, e nós vemos Esaú tipificando a pessoa que não está nem aí para isso. O que importa é o aqui e agora. Eu quero trabalhar, eu já sei que eu sou o filho mais velho, eu vou receber a bênção. Nós não vemos em Esaú uma postura de glorificar a Deus. Muito pelo contrário, quando ele não recebe a bênção, ele fica revoltado, porque ele não gostou de ver o pai protegendo o filho mais moço, porque ele estava jurado de morte. E a atitude de Esaú foi uma atitude de desprezo. O pai falou: não quero que vocês se casem com mulheres desse povo. Busque mulheres dentro da família, dos meus parentes, meus descendentes. Esaú, sabendo disso, ele propositalmente casa com uma mulher, com uma família diferente. Então ele estava com o coração amargurado. Isso mostra a qualidade do coração de Esaú. Jacó, por outro lado, segue um caminho de bênção. Ele, quando ele estava com a mão na frente e outra atrás, saindo de casa, caminhando para a terra do seu tio, um povo, um pessoal que ele não conhecia, ele deita sozinho e tem uma visão ali. Deus fala com ele vê um anjo ao lado dele, uma escada que sai da terra e o céu, da terra ao céu, e os anjos subiam e desciam. Ele ficou impressionado com aquilo. Ele levantou um altar, fez ali, fez uma consagração naquele altar em adoração a Deus, fez um voto com Deus, e ele começou o caminho de conserto com Deus. E posteriormente vemos quem Jacó irá se tornar. Nós talvez veremos isso no dia de amanhã. Eu quero trazer essa palavra para você. Eu não sei em qual posição você se enquadra. Uma pessoa que não consegue esperar como a Rebeca, uma pessoa que, por não conseguir esperar, tenta dar o seu jeito, até enganando pessoas para benefício próprio, como Jacó. Ou talvez você seja como Esaú. Para você é o aqui e agora, esse negócio de vida espiritual é coadjuvante na minha vida, desprezando tudo aquilo. Nós temos aqui, dentro dessa história aqui, dessa família, nós temos uma pessoa que é exemplo para nós, que é Abraão. A fé de Abraão, como disse antes, ela é uma fé invejável. Que nós possamos seguir o caminho que Abraão seguiu. A fé que nós temos que depositar em Cristo Jesus para a nossa salvação, para o nosso cuidado, para nossa confiança de consolo, de amparo, é como a fé de Abraão. A Bíblia mostra isso. A fé de Abraão que confia sem duvidar, que crê contra a esperança. Se Rebeca cresce como Abraão, ela ia ouvir essa palavra, ia instruir o filho no desespero dele, na ansiedade dele, a falar: não faça, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir, mesmo que seja de uma forma como nós não esperamos. Nós temos planos muitas vezes, e às vezes escolhemos aquilo que nos é mais aprazível e não aquilo que Deus coloca para nós. Se nós vivemos uma vida onde nós não amamos a Deus, não cultivamos o amor de Deus, não clamamos para amar a Deus acima de todas as coisas, certamente amaremos mais as nossas coisas do que a Ele. E vai ser difícil tomar decisões em que Deus se agrada. Porque quando nós não amamos alguma coisa, nós vamos naturalmente ter algo no lugar, né? Não tem, quando você deixa de amar a Deus, alguma coisa fica no lugar dele no nosso coração. E toda a graça de viver com Deus, toda a alegria de andar e servir a Jesus, é Ele nos capacitar, colocar Deus no centro do nosso coração. E nós cultivarmos esse amor através da intimidade, buscando em oração, indo para a igreja, tendo comunhão com os irmãos, praticando atos da fé cristã,
como misericórdia, como compaixão, como pedir perdão, liberar perdão, enfim. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. E se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like nesse vídeo, para que eu possa continuar melhorando e sabendo também, né, que está abençoando outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço e tamo junto!